E se o amor da sua vida tivesse arquitetado um plano para te finalizar numa cabana isolada, no meio do nada, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Dan e a Lisa numa viagem onde cada um tem um plano sangrento pro outro. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o casal problemático e ir por cima do seu cadáver. Esses dois vão descobrir que existe um perigo bem maior do que eles planejaram um pro outro. Começamos com um casal apaixonado fazendo juras de amor, mas isso não é paixão verdadeira, e sim um jabá sobre uma rede de 5G bem rápida. E ao final dessa tomada, o diretor Dan corta a cena, e antes de prosseguirem com os trabalhos, um outro membro da equipe aponta que eles gostariam de regravar, porque o celular acabou ficando baixo na tela. Então o Dan nem dá muita trela, e decide regravar o comercial para não perder a paciência de uma vez. Em seguida, o Dan conversa com uma colega sobre a viagem que ele fará com a Lisa para uma cabana, sem contar que a esposa tá planejando fazer uma trilha sozinha pelas montanhas, sem se importar com os perigos desse passeio. Todo esse papo soa como um desabafo do Dan sobre o relacionamento, o que deixa a colega dele visivelmente sem graça. Como o próprio Dan vê que falou muito, ele se despede e logo liga para um contato misterioso, porque os dois possuem um compromisso marcado pro dia seguinte. Sem contar que o Dan preparou algumas ferramentas para esse encontro, e o diretor nega a proposta do idiota de se divertirem de barco depois do combinado, porque parece algo bem sério. Mais tarde, o homem visita o pai rabugento dele, enquanto o noticiário mostra uma fuga de 2 criminosos de um presídio e o sumiço de uma guarda. E o velho chamado Michael se surpreende ao ouvir sobre a caminhada da Lisa nas montanhas, porque o coroa achava que o filho dele havia estragado o próprio casamento. Fora que o Michael reclama da viagem de descanso que o Dan fará, já que o coroa tem certeza de que o trabalho de diretor dele é somente brincar de faz de conta com os maníacos de Hollywood. Ele também joga na cara às vezes em que o Dan pediu o dinheiro, pois aos olhos do Michael, a geração do cara é fraca e chorona, e só uma guerra poderia transformar eles em homens de verdade. Fora que o Michael lamenta por estar vivendo o final da vida dele em um asilo, e não no meio de um combate. Com a despedida deles, o Dan volta pra casa, e a Rachel deseja uma boa caçada. Nisso ele já esconde as ferramentas no porta-malas, porque a Lisa logo aparece enchendo o saco, o que mostra o clima terrível entre os dois. Ao longo da viagem, os dois conversam sobre a nova peça de teatro da Lisa, e após o Dan interromper o papo por ter visto um cavalo, a loira não parece muito encorajada em conquistar o papel, porque o diretor do espetáculo é um babaca. É claro que o Dan entende, porque ele sabe que os diretores podem ser idiotas, mas como a própria Lisa lembra, ao contrário do companheiro dela, o colega dela é um diretor de teatro. Só que esse comentário é o suficiente para inflamar o papo, porque o Dan se sente menosprezado pela Lisa, como se os filmes que ele dirige não fossem arte como as peças de teatro. Porém, a Lisa não quis dizer nada disso. Mas o fato é que o Dan dirigiu um filme há 8 anos, e desde então, tem trabalhado apenas com comerciais pop-ups. Esse golpe no ego do Dan faz ele lembrar que são esses comerciais que pagam as contas dos dois, incluindo todo o apoio que o diretor deu ao trabalho da Lisa. Mesmo no meio da briga, a Lisa ainda diz sarcasticamente que acha o Dan um diretor incrível, mas é o próprio Dan que rebate que os dois sabem que isso é uma mentira, e eles acabam rindo juntos. Depois dessa rápida lavada de roupa suja, os dois concordam em fingir que terão um passeio feliz, e eles logo chegam até a tal cabana. Conforme os dois vão se instalando e arrumando as coisas, descobrimos que o Dan tem uns brinquedinhos guardados, e ele vai se esforçando para dar uma limpada na casa, porque o cara pensa que tem até ratos sujando o local. Mais tarde, o Dan estranha o sumiço de um suéter dele, e eles começam a preparar uma receita especial que o Dan viu. Mas nem nisso, os dois se entendem, porque a Lisa não só cortou errado os alhos, como também atropelou todo o processo de preparo do bife. Apesar disso, o jantar parece dar certo, afinal o Dan planejou tudo, e até encomendou pimentas especiais de Ohio, porque o bife é o prato preferido da Lisa, e ele queria preparar tudo com louvor. Ou pelo menos era isso que o Dan pensava, já que na verdade, a comida preferida da loira é ceviche, o que é uma surpresa, porque ele nunca viu a Lisa pedindo isso em restaurantes. A desculpinha dela é que ela somente pede em estabelecimentos que sabem fazer, o que normalmente são restaurantes peruanos, ou da América do Sul, o que faz o Dan lembrar do colega de trabalho dela chamado Dario. Ele pensa que o tal Dario é peruano, mas nem a Lisa sabia disso. No fim, essa mudança de assunto acontece porque o Dan elogia a iniciativa da Lisa e desse colega em escreverem o próprio trabalho. Após esse climão, o tempo passa, e os dois jogam Scrabble juntos. O problema é que os dois se desentendem mais uma vez, porque o Dan ganha pontos com palavras decoradas, que ele nem sabe o que significam. E quando a Lisa reclama que assim não tem graça, eles se escorem que saber o significado não é a regra do jogo. E por mais que os dois já tenham brincado muito disso no passado, a Lisa não tá mais no clima e vai pra cama. Ao ficar sozinho, o Dan enche a cara, e depois vemos os dois na cama ouvindo áudios. A Lisa gosta de Beach Set, já o Dan prefere ouvir Al Pacino falando sobre Sonny Boy. Ok galera, olha onde esse casal escolheu passar uns dias. Uma cabana espremida entre um lago e uma floresta fechada, com uma estrada de terra só pra entrar e sair, e sem vizinhos por perto. O isolamento é bonito, até você lembrar que tudo fica longe, e quando dá merda, essa distância vira espera, porque vai ter o tempo de socorro que não chega, a rota de fuga que não existe, e ninguém por perto pra ouvir você gritar, e nem pra ajudar. Pra você ter uma ideia do tamanho disso,
Um estudo aqui do Brasil mediu o tempo que o SAMU leva pra chegar. Na cidade, do chamado até a ambulância encostar, a média deu uns 15 minutos. Na zona rural, passou de 45. É mais de 3 vezes o tempo. E 45 minutos é uma eternidade pra quem tá sangrando, pra um princípio de incêndio ou pra qualquer emergência que na cidade se resolveria numa corrida de 5 minutos até o hospital. Eu, antes de me enfiar num lugar desses, ia querer saber o básico: onde é que pega sinal de celular, qual é a estrada de saída no escuro e o que eu posso fazer se a coisa azedar. Vocês podem até achar que é paranoia, mas é o preço de morar longe de tudo. E numa casa dessas, isolada, tem um hábito simples. Antes de descansar, você dá uma volta pra dar aquela verificada no lugar, pra ver quais são as saídas além da porta da frente, que portas e janelas trancam de verdade e quais cedem num empurrão, além de saber onde fica o sótão, o porão e o que tá fora do lugar. Agora você pode pensar que isso é coisa pra quem chega num lugar que não conhece. E essa cabana o Dan conhece bem, é do pai dele, ele vai lá sempre. É ele quem faz a manutenção do lugar, só que isso devia jogar a favor dele, e não contra. Quem conhece a casa, bate o olho e percebe quando tem alguma coisa errada. O Dan tinha essa vantagem na mão e não usou. E às vezes você nem precisa procurar, porque o lugar esfrega os sinais na sua cara. Por exemplo, sumiu um suéter do Dan. E galera, esse é o suéter que fica no guarda-roupa daquela casa. Ou melhor, ficava, né? Uma roupa guardada numa casa trancada não some sozinha. E o que o Dan fez com isso? Ele perguntou da roupa, deu uma olhada no armário, não achou nada e deixou pra lá mesmo assim. Pouco antes disso, tinha um sucrilho espalhado pelo chão, e ele já tinha posto isso na conta dos ratos. Já são 2 sinais esquisitos, e o cara consegue passar pano pros dois. E não é que o Dan seja um idiota, e aqui eu tô sendo meio bonzinho com o cara, né? Mas a cabeça funciona assim mesmo. Ela tenta empurrar tudo pra normalidade, porque admitir que tem algo de errado dá medo. Num perigo de verdade, é o que quase todo mundo faz. Umas 8 em cada 10 pessoas agem assim. A pessoa olha o aviso, chama de exagero e segue com a vida normalmente. O cara não precisava surtar com cada coisa fora do lugar, ele só precisava parar um minuto e conferir melhor. E tem até um motivo pra ele enterrar os problemas tão rápido, porque investigar de verdade e obrigar ele a chamar a Lisa e resolver aquilo junto como um casal. E a essa altura, esses dois aí não conseguem nem dividir uma cozinha sem guerra. Pra ele é mais fácil fingir que o suéter não sumiu do que chamar a Lisa e admitir que precisa dela. No dia seguinte, vemos a atriz ensaiando algumas falas, enquanto o diretor sai por aí colocando algumas pedras na bolsa, que logo ele coloca dentro de um barco. O cara também prepara os equipamentos dele, o que inclui um pano e um frasco bem duvidoso. Ele vai tomando uma marvada pra pegar coragem e botar a mão na massa, até se aproximar da Lisa, que parece estar ensaiando as falas. Só que na verdade... E assim ele é amarrado na cadeira, e o Dan vai recobrando a consciência. Mas a parte mais humilhante disso tudo é que o idiota simplesmente fez xixi nas calças. Nesse ponto, a Lisa começa a questionar o Dan sobre o frasco que ele usaria pra dopar ela. E o idiota tenta mentir sobre aquilo ser um produto de limpeza. E pro azar dele, a loira sabe que aquilo seria usado para apagar ela. Fora que a esperta também recolheu todos os equipamentos que o diretor pegou no porão. E o Dan continua bancando a justificativa de que tudo aquilo é pra fazer a manutenção da casa. Acontece que a Lisa viu ele recolhendo as pedras e pondo elas no barco. Então é lógico que a atriz não vai cair nessa desculpinha esfarrapada. E quando o Dan tenta dar um jeito de se soltar, a Lisa surge com uma das armas achadas no porão. E ela também metaforou o Dan por completo, porque a mulher sabe que a ideia dele era apagar ela, colocar a loira no barco e usar as pedras para afundar o corpo no lago. Mas a Lisa só ficou na dúvida sobre a serra, e ela se impressiona ao descobrir que o Dan iria cortar o presunto dela, porque o corpo inteiro poderia reaparecer na água do nada. Fora que descobrimos o motivo do Dan ter espalhado para todos sobre o tal perigoso passeio da Lisa pelas montanhas, porque a ideia dele era arranjar um álibi pro sumiço dela. Saber de tudo isso faz a Lisa concluir que o Dan é realmente burro, mas entrando nas razões pra ele querer finalizar ela, a loira logo descobre que o diretor descobriu o caso dela com o Dario. O pior é que os dois relaxaram na mesma festa em que o Dan também tava, mas a Lisa lembra que o Dan simplesmente não relaxava com ela fazia 2 anos. Só que como esperado, os problemas de relaxamento são o de menos, porque o principal motivo do Dan é a falta de apoio e as inúmeras críticas que a Lisa faz. Todas as reclamações dela simplesmente fizeram o Dan se sentir um zero à esquerda, ainda mais com o sotaque britânico dela. Ou seja, o Dan não queria se casar com uma cópia da mãe dele, e toda essa confissão enfurece a Lisa, que por outro lado, queria ter se casado com um homem funcional e responsável, não um crianção de 40 anos como ele. Ela pensou que seria bom casar com alguém 10 anos mais velho, mas o Dan mostrou que não tinha toda essa maturidade, e aos olhos da loira, o plano do diretor foi péssimo, mas o dela é ótimo. Isso voltamos pro dia em que os dois iriam viajar, e a Lisa mentiu pra Rachel que o Dan planejou uma caçada pra fortalecer o laço deles dois, fora que a Lisa deixou bem claro que odeia armas e caçadas. Aí as duas são surpreendidas pelo esquisito
esquisitão do Henry, um ex-presidiário amigo do Dan, que fez alguns serviços pro casal. Outra parte da mentira da Lisa é que ela e o Dan supostamente iriam se mudar, então foi por esse papo que a Rachel desejou uma boa caçada pro diretor. Voltando pro presente, a Lisa começa a contar a versão que ela daria para as autoridades, e a atriz iria enfatizar que discordou da ideia do Dan de ir caçar por odiar armas, e em um passeio noturno, ela encontraria o corpo dele. Em outras palavras, a ideia da Lisa seria somente meter um pipoco no Dan, ao contrário do cara, que acha que o planejamento dele é bem mais cuidadoso, porque ele primeiro iria dopar a loira. Logo ela não sofreria, e mesmo que acordasse, iria passar por uma rápida euforia até a hipóxia cerebral acontecer. O que pro Dan mostra que pelo menos ele pesquisou antes de fazer a maior besteira da vida dele. Mas pro Dan, o real motivo pelo qual o plano da Lisa não daria certo é por ela ser uma péssima atriz. O que faria a polícia notar o fingimento dela, que aos olhos dele é o que a loira tem feito nos 7 anos de relacionamento deles. Esse comentário ofende a Lisa, que desafia o Dan a tentar atuar melhor que ela. Desse jeito, os dois começam a encenar como lamentariam e se explicariam para as autoridades, caso conseguissem concluir os planos. E por incrível que pareça, o Dan consegue forçar lágrimas antes da Lisa. Isso é a gota d'água para ela, que dá uma coronhada e se prepara para dar cabo do Dan, até que o Henry aparece sorrateiramente para ajudar ele. O engraçado é que o Dan disfarça e comenta que é a hora do martelo, mas o burro do Henry não entende muito bem o recado do diretor, e por pouco, a Lisa não consegue se safar dessa. Após vermos o Henry martelando a loira, descobrimos que a frase do Henry foi uma referência ao papo dos dois que aconteceu há 5 dias, já que o sujeito estava brincando em uma atração chamada a Hora do Martelo. É claro que o Dan achou uma péssima ideia de planejar uma finalização em um parque, mas a ideia do Henry era parecer menos suspeito. Durante o papo, o Dan deixa claro que é ele quem dará um fim na Lisa, e parte da ideia é pegar o seguro de vida de $100 mil da loira e pagar o Henry com 50% do valor, mas a outra condição do Henry é sair mais com o Dan. Tanto que o idiota gostaria de formalizar um contrato com essas cláusulas, mas o Dan nega na hora essa maluquice de descrever o plano de acabar com a esposa dele em um papel. Depois desse papo, o Henry assiste a uma atração infantil, e voltando pro presente, eles prendem a Lisa numa cadeira, mas nem pra isso os dois servem, porque a loira quase se solta. Daí a Lisa fica surpresa ao ver o Henry ali, mas lembra que o Dan nunca teria coragem de sujar as mãos sozinho. E voltando pra lavagem de roupa suja, o Dan realmente não entende o porquê da Lisa querer mandar ele de vala, e a resposta é bem amarga, porque a loira considera o diretor um fraco, que fez ela largar um emprego estável para investir na atuação. Aí fica claro que a Lisa guarda rancor pelo Dan não ter ajudado ela, e nem dado um pequeno papel para ela no filme que ele dirigiu. O pior é que o Dan simplesmente ferrou com a vida financeira deles, ao ponto dos dois terem perdido a casa e o carro. No fim, como o divórcio não livraria ela das dívidas, a ideia era acabar com o Dan e usar o dinheiro do seguro para se restabelecer. Aí o idiota do Henry abre o bico, pois pra ele é uma coincidência, já que os dois também pegaram a Lisa por conta da grana do seguro. Sabendo disso, a Lisa tenta conversar com o Henry, mas o Dan começa a colocar a mão na massa. E antes que ele possa dar um fim na loira, o parceiro dele faz questão de ouvir o que a Lisa tinha pra falar. E como quem tá segurando a arma é o Henry, o Dan é obrigado a obedecer. E esse é o azar dele, porque a Lisa deixa claro pro Henry que o valor do seguro é de $1 milhão. Nessa hora, o Henry vê que ia ser passado pra trás. Sendo assim, o ex-casal entra em um leilão pelo Henry, a ponto da Lisa prometer que daria toda a grana pro sujeito. Aquilo acaba pesando na negociação, e aí o Dan promete uma pesca pro amigo dele. Mas é claro que a proposta da Lisa é mais tentadora, porque ela vai arrumar um encontro com a Rachel pro Henry. Vendo que vai acabar sendo finalizado pelo Henry, o Dan parte pra cima e tenta recuperar a arma, mas a Lisa consegue se soltar e também se junta à confusão, que resulta em ambos atirando no Henry. Eles discutem sobre quem foi o culpado, já que o Dan apertou o gatilho, mas a Lisa mexeu no cano da arma. Só que não é a hora pra isso, porque o diretor tá armado e começa a perseguir a atriz. Acontece que ele tá sem munição, e ao dar uma coronhada na Lisa, o Dan tenta recarregar e derruba os cartuchos no chão, dando a chance pra loira furar o pé dele. A disputa pela arma continua, e a Lisa leva a melhor, até que eles entram em um confronto no quarto e acabam disparando contra o teto. E o resultado disso é que começa todo um tumulto no último andar da casa, fazendo com que o Pete, o Todd e a Allegra caiam do sótão. Bom galera, dá uma olhada no tamanho do plano que o Dan montou para se livrar da mulher dele. Um pano com um produto para pagar ela, depois finalizar, levar pro barco, amarrar num saco de pedras e mandar pro fundo do lago. E como o corpo afundado tem mania de voltar, ele ainda separou um serrote para fazer o serviço sujo. Só que do outro lado, o plano da Lisa tem só um passo, o do Dan tem um 6, e cada um precisa ser redondo. Só que o furo maior do plano do Dan nem é a quantidade de passos, é a física. O corpo afundado com o peso não fica quietinho no fundo. Quando a composição começa, ele incha de gás por dentro, vira uma boia e sobe. Em 2003 teve um caso assim nos Estados Unidos, a Kimberly Halton. Dois caras amarraram os tornozelos dela com correntes e um bloco de concreto e jogaram o corpo no oceano de dentro de um avião. Mesmo com todo o peso, o corpo boiou e uns pescadores acharam ela 8 dias depois. E sabe o que prendeu esses dois? Nem foi o corpo, foi um recibo. A corrente tinha um número de série e levou a polícia até a loja. E o vídeo de segurança mostrou eles comprando um kit para afundar alguém um dia depois da menina sumir. E a ideia do Dan de serrar para não boiar já mostra que ele andou assistindo Dexter demais, né? Isso aí não resolve, só vai piorar. São mais pedaços e mais um lugar para ele aparecer. Além de mais coisas
coisas pra ele carregar. Esse é o tipo de plano que não tem uma versão certa. Esconder o corpo é a parte que sempre vaza. E quem monta o crime em cima disso, já começa se ferrando. Esse imbecil ainda faz questão de contar que pesquisou antes. E só isso já botava ele atrás das grades. E ainda por cima ele achava que isso era uma prova de carinho. Pesquisar um método de finalização antes de cometer é uma das coisas mais burras que existem. Porque cada busca dessa fica gravada com data e hora. E alô, Polícia Federal. Só pra deixar claro, hein? As minhas pesquisas são pra fazer o vídeo, hein? Alô, YouTube. Não desmonetiza, hein? Mas tem um caso recente que é praticamente esse filme. Um cara nos Estados Unidos, o Brian Walsh, finalizou a esposa, desconectou ela e sumiu com o corpo. O corpo nunca foi achado, mas mesmo assim ele foi condenado em dezembro de 2025. A condenação veio em cima do histórico de busca do computador. Coisas como o melhor jeito de se livrar de um corpo, como serrar um corpo e se um corpo decompõe dentro de um saco plástico. E o motivo que a promotoria apontou é idêntico ao do burro do Dan, o seguro de vida e a suspeita de que a mulher estava traindo. O prego no caixão do Walsh é que ele até buscou se a polícia consegue o histórico sem pegar o computador, ou seja, ele sabia que aquilo era prova e deixou lá mesmo assim. E por motivos óbvios, eu não vou ensinar pra vocês como se esconde uma pesquisa dessas. E nem adianta achar que VPN resolve, porque não resolve muito não. Então só tinha duas coisas que o Dan podia pesquisar: um advogado de divórcio ou um terapeuta de casais. Esse idiota estudou o crime achando que estava se preparando, e o que ele fez foi assinar a confissão antes de finalizar a esposa. E geralmente essa galera se complica depois da finalização, tentando convencer todo mundo de que não fez nada. E é aí que os dois planos caem juntos. Os dois apostaram a história no mesmo lugar, o mato, mas com versões diferentes. Na história do Dan, acontece que a pessoa que some sozinha na natureza é a pior história que dá pra levar pra polícia, porque ela te coloca como a última pessoa que viu a vítima viva. Um cachorro farejador acha o cheiro do cadáver, e a antena do celular mostra onde cada um realmente estava. E a equipe de busca não vai encontrar o rastro de alguém que teria entrado andando no meio do mato. Então, quanto mais o álibi depende de não ter testemunha, mais ele aponta o dedo de volta pra você. E o plano da Lisa ainda tem um furo a mais do que o do Dan. Ele depende dela saber atuar. Ela vai ter que chorar na frente da polícia, bancar a viúva destruída e fingir que não sabe de nada. E deu pra ver que ela é uma péssima atriz, na hora que os dois encenam a cena pra polícia. O Dan chora na frente dela mais rápido e mais convincente, e a Lisa só trava. E até o marido, que mal suportava ela, já crava que a polícia não quer engolir essa. E ainda por cima, galera, tem a parte do seguro de vida. Pensem comigo, quem é o primeiro suspeito quando alguém morre e o marido ou a mulher fica milionário do dia pra noite? É sempre o cônjuge. O marido ou a esposa com a pólice gorda e uma morte conveniente é o retrato falado que a seguradora investiga antes de soltar qualquer cheque. E tem uma peça que nenhum dos dois sacou, que é a mais cruel. No seguro existe uma coisa chamada regra do assassino. Quem causa a morte do segurado não pode lucrar com essa morte. E o pior, nem precisa de condenação criminal para isso valer. Basta a justiça civil, com uma régua bem mais baixa, entender que você teve mão no assunto, para travar o pagamento. Então quer dizer que mesmo que o plano funcionasse inteirinho, quem matasse pela grana não veria um centavo dela. E aqui a Lisa até é honesta, né? Porque se ele se divorciasse, a dívida não some. Mas a saída chata de procurar um advogado, renegociar e se precisar declarar falência, por mais amarga que seja, te deixa pobre e livre. O plano desses dois te deixa pobre, sem seguro e ainda preso. E para fechar o circo entre esse cúmplice idiota, o Dan chamou um amigo ex-presidiário, e o Henry é a aula completa de como não se contrata um crime. A primeira idiotice é que ele quer o combinado no papel, um documento descrevendo como os dois vão matar a esposa do Dan, justamente a prova que entregaria a todo mundo, e ele faz questão de ter ela assinada. Só faltou ele pedir para reconhecer no cartório, né? E ainda por cima eles escolhem um lugar bem público e lotado, no meio da multidão para discutir o crime, porque segundo Henry, ali chamava menos atenção. E essa lógica é tão idiota que chega a ser engraçada. Então descobrimos que há 3 dias, os três fugiram e acharam a cabana no meio do nada, e nem precisaram quebrar a porta ou coisa do tipo, porque a chave fica em cima dela. Enquanto se instalam, dá pra ouvir cães latindo ao longe. E na TV eles veem a notícia da caçada a eles, com a polícia atrás da agente penitenciária Alegra e dos dois condenados. Entrando no local, eles se abrigam, e quem fez a sujeira não foram os ratos, e sim o Todd. Ao longo dos dias, os três moraram ali, e o Pete e a Alegra até relaxaram, e depois eles trocam de roupa para se disfarçarem melhor. E foi a morena que sumiu com o suéter do Dan. E quando o casal chegou, eles decidiram se esconder no sótão, em vez de dar um jeito nos dois. E com o passar do tempo, eles foram precisando fazer xixi em latas, e a Alegra foi ficando com tédio. Então ela e o Todd brincaram de adivinhar o filme favorito dela. Eles também viram o Henry chegar, e o Pete exigiu que os dois fizessem silêncio, até o ponto em que a confusão chegou até eles, e o Todd acabou tomando um tiro na bunda. Agora os dois são mantidos como reféns, e o Pete decide conversar com os pombinhos. E aí o Todd dá a ideia de chamar a Lisa e o Dan de Ronnie e Hermione, justamente para não precisarem perguntar o nome do casal, e manter eles desumanizados. Primeiro de tudo, os invasores querem saber a respeito do Henry, e ao levar a culpa, o Dan confessa que foi um acidente. Mas aos olhos do Pete, a sensação de finalizar alguém é boa. E ao ser questionado sobre o que ele deseja, o Pete começa a explicar sobre a fuga dele com o Todd. Mas a Alegra faz questão de lembrar que ela ajudou os dois a fugirem, porque ela e o Pete se apaixonaram. Mas parece que o Pete não sente o mesmo, afinal ela era uma agente penitenciária. E voltando pro objetivo
principal, a real é que os três precisam de grana. Ainda que o Dan ofereça o dinheiro que tem guardado, os criminosos sabem que o coitado só tem 53 dólares, e eles também não querem apenas os 200 guardados que a Lisa oferece. E mesmo os dois deixando claro que estão lisos, o Pete não acredita no casal, e eles conseguem discutir bem no meio de uma situação dessas, porque a Lisa garante que o Dan faliu os dois, e o diretor tenta negar na mesma hora. Como essa negociação não tá dando muito certo, a Allegra pede para assumir a extorsão. A primeira coisa que a maníaca faz é passar a faca no Dan, até começar a contar que é bem chato trabalhar no turno noturno da penitenciária, porque é monótono. E para lidar com isso, ela e os outros funcionários da prisão pegam dois presidiários e colocam eles dentro de um círculo. E conforme o Todd faz esse círculo e se prepara para a ação, a Allegra explica que a brincadeira consiste em dois prisioneiros dentro do desenho tentarem relaxar a força com o outro. O vencedor leva um maço de cigarro, e o perdedor, bom, o perdedor se lasca, né? Isso obviamente desespera o Dan, que continua jurando não ter dinheiro, mas não importa o que ele diga, nada salva o coitado de ter que enfrentar o Todd, que é um verdadeiro profissional dessa brincadeira. A desgraça começa, e o Dan chega a escapar do círculo como todo prisioneiro faz, mas isso só piora a situação, porque ele é rendido pelos três. Enquanto o Todd prepara a ferramenta para pegar o prêmio dele, o Pete nota o cartaz à parede. Aquele é um dos filmes preferidos do cara, que foi dirigido pelo Dan. Essa curiosidade surpreende o fugitivo, que faz questão de comentar sobre o protagonista, pois o personagem deveria ter se sacrificado no final. Até o Dan concorda com isso, mas ele foi obrigado pelos produtores a fazer um final feliz, e essa informação deixa o Pete incrédulo, pois o diretor deveria ter brigado pela própria história. Ainda assim, o Pete reconhece as qualidades do Dan, e por sorte ou azar, a pipa do Todd não tá subindo. Um azar é que a Allegra decide dar um fim no Dan por conta própria, até que a Lisa confessa que tem 50 mil guardado em um banco, e eles poderão pegar a grana, desde que não machuquem os dois. Mais tarde, a Allegra cuida do ferimento do Todd, e o casal realmente foi poupado. A essa altura do jogo, a Lisa lamenta o relacionamento dos dois, porque ela realmente amou o Dan, e queria que tudo desse certo. E a conclusão dela é que ela só traiu o diretor para ver se ele descobria e lutava pela relação dos dois. O Dan ouve tudo em silêncio, afinal de contas, não importa o que eles digam, eles vão ser finalizados de um jeito ou de outro. Por outro lado, o trio planejava levar os prisioneiros ao banco, pegar a grana, dar cabo dos pombinhos e abandonar o carro com os corpos dentro. Acontece que a Allegra discorda dessa ideia, porque a doida simplesmente acha que isso é uma falta de respeito e decência com o carro, como se descartar o automóvel pudesse gerar um karma ou coisa do tipo. Ok, galera, são 3 pessoas sendo procuradas pela polícia, enfiadas numa casa que não é deles. E sabe qual foi a grande decisão dos 3? Ficar parado e esperar a poeira baixar. O problema é que um fugitivo se salva botando distância. Ficar parado num canto é entregar o jogo. Quanto mais longe o desgraçado vai do ponto onde ele foi visto por último, maior fica a área que a polícia tem que vasculhar, e mais fina fica a varredura em cada pedaço. Para 3 dias numa casa, com a caçada quente do lado de fora, eles estão fazendo exatamente o que não devia. E olha que eles tinham até um carro ali no quintal para cair fora. E nem adianta achar que o sótão é um esconderijo esperto, porque não é, né? Eles só duraram 3 dias porque o Dan é um idiota, e eles tiveram muita sorte de ninguém ter batido na porta daquela cabana. Afinal, o cerco estava ativo, os cães estavam pela região, e bastava um vizinho curioso, ou uma viatura passando de casa em casa, que acabava ali na hora. Apostar a vida no tomara que ninguém olhe é praticamente roleta russa. E tem um caso real aqui que mostra como isso termina. Em 2015, 2 presos fugiram da prisão de Clinton, em Nova York, e fizeram exatamente isso. Eles se enfiaram numa toca no meio do mato, achando que era só esperar esfriar. E sabe o que aconteceu? Teve uma força-tarefa com toda a gente disponível, a comunidade inteira avisada para reportar qualquer coisa estranha, e em 20 dias, os 2 foram pegos. Uma hora sempre vai chegar mais gente para caçar os bandidos. E nos Estados Unidos, pode apostar que tem um monte de maluco com um dedo nervoso, louco para testar uma arma nova num vagabundo. Fora as viaturas a mais da patrulha e os cães para frejar os safados. E para fechar o retrato do amadorismo, são 3 que não sabem ficar de bico calado, né? Eles contam tudo na frente dos reféns. Dessa forma, é óbvio que eles vão chegar na conclusão de finalizar o casal. E galera, o Pete se recusa a saber o nome do casal, e deixa o Todd apelidar os dois de Ronnie e Hermione, porque virar piadinha facilita tratar a pessoa feito objeto e matar sem o peso na consciência. Mas dá pra virar esse jogo. Se desumanizar o refém facilita finalizar, a sua salvação é se humanizar de volta, para eles te verem como uma pessoa de novo. E pode parecer papo de coach, mas é uma doutrina séria de sobrevivência de sequestro. O FBI, na unidade de análise comportamental, e a Associação Americana de Psicologia batem na mesma tecla. Refém que cria uma conexão pessoal com o captor tem mais chance de sair vivo. As escolas que treinam alunos para sobreviver a sequestro ensinam isso na lata. Você fala o seu nome, da sua família e tenta virar uma pessoa na cabeça do cara que tá armado. E tem um caso real que provou isso do jeito mais extremo que dá pra imaginar. No ano de 2005 em Atlanta, um sujeito chamado Brian Nichols já tinha finalizado 4 pessoas, incluindo um juiz, quando invadiu a casa de uma mulher, a Ashley Smith, e acabou fazendo ela de refém. E sabe o que ela fez? A mulher conversou com o cara por horas, falou da filhinha de 5 anos, tratou ele como um ser humano o tempo todo, e depois de uma noite inteira, ele soltou ela e se entregou pra polícia. Mas agora, se você não tem uma filha de 5 anos pra puxar na hora do aperto,
Aí você inventa. Humanizar não precisa ser de verdade, precisa plantar a empatia no bandido. Eu, por exemplo, andaria com uma foto 3x4 de uma criança qualquer dentro da carteira, ou no celular, né? Hoje em dia com IA, dá até pra pedir pra ela fazer uma foto fake de um filho seu. Mas se você usar a estratégia da carteira, quando o ladrão mandar você abrir atrás de grana, a carinha já tá ali esperando, e você fala que é o seu filho. Pode até ser aquela foto que já vem dentro da carteira nova da loja, não importa. Quem sabe um dia uma carinha dessas salva sua vida. Mas o casal faz o oposto de tudo isso. Eles aceitam o pedido caladinhos e cooperam com a própria desumanização. E com esses 3 sequestradores de faca controlando a sala, sabe o que esse casal resolve fazer bem nessa hora? Discutir de quem foi a culpa da falência dos dois. Essa é uma falha de segurança que pode custar a vida dos dois. Quando você briga com o seu parceiro, na frente de quem tá te ameaçando, você entrega de graça suas inseguranças. O sequestrador sacou rapidinho que aquele casal tá longe de ser unido. São 2 pessoas que se odeiam, e cada uma vira uma alavanca pra apertar a outra. Numa situação dessas, o certo é os dois combinarem uma única versão, e falarem como uma pessoa só. Nada de se contradizer, ou jogar a culpa um no outro. E tem outra coisa, galera. Quando você entrega dinheiro de pouquinho em pouquinho, como eles fizeram, primeiro a carteira, depois o troco lá em cima, você só tá se enterrando ainda mais. Cada nota que aparece depois de você jurar que não tinha nada, prova que você esconde grana, e ensina o assaltante que vale a pena continuar te espremendo. Num assalto a regra é simples, você dá o que ele exigiu, lá ele, e ponto. Não dá pra ficar oferecendo mais, ou revelando que tem outros esconderijos, muito menos ficar negociando o preço como se estivesse pedindo desconto na feira, porque esse tipo de leilão prolonga o perigo, e cada minuto a mais só vai aumentar a violência. Agora, no meio dessa pressão toda, a Lisa solta uma carta diferente. Ela diz que tem 50 mil parado numa conta de banco na cidade, e que os caras podem pegar tudo, desde que não machuquem o casal. Parece loucura, porque revelar grana escondida pro ladrão costuma ser o pior movimento possível, bem pior do que entregar de pouco em pouco, porque você vira uma fonte pra ser esvaziada e depois descartada. Só que aqui tem um detalhe que muda tudo: o dinheiro tá no banco. Pra sacar essa grana, eles precisam levar o casal vivo, inteiro e calmo até a agência. E fazendo isso, a Lisa comprou o tempo, e mesmo que fosse blefe, o efeito era o mesmo. Ela deu aos 3 o motivo para não matar o casal ali, e esse banco era a janela perfeita para escapar. Na casa isolada os criminosos mandam. No banco tem câmera de segurança, funcionário, alarme e testemunhas. Esses 3 criminosos burros não vão conseguir controlar nada na agência. Pela primeira vez, o casal sairia do território dos bandidos e entraria num espaço feito para detectar um crime. Só que isso precisava ser feito direito. Gritar socorro no meio do salão ia transformar os dois num alvo imediato. A jogada certa seria discreta, como um bilhete pro caixa, um sinal silencioso ou um comportamento estranho o suficiente para alguém perceber e chamar a polícia sem os 3 notarem. Todo esse papo estressa a Allegra por algum motivo, e enquanto eles discutem, o Dan consegue pegar uma bola encaçapada na mesa de bilhar, e quando ele começa a gritar, o Todd é enviado para ver o que tá rolando, porque o Pete vai tentar acalmar os ânimos da Allegra. Isso o Todd vai até lá, e o motivo do Dan estar gritando é que ele quer ir ao banheiro pintar a porcelana, e como o Pete autoriza, o brucutu leva o prisioneiro. Mas antes de tudo, o careca dá uma olhada no banheiro e tira a tampa da caixa acoplada só por precaução. E conforme o Dan faz o que tem que fazer, o babaca do Todd se aproxima e começa a mexer com a Lisa, até que o diretor finalmente sai do banheiro. Daí ele acerta o Todd com a meia dele, e fica tranquilo que o que deixou a meia pesada não foi o tolete, e sim a bola de bilhar que o Dan pegou. Dessa forma, o Dan deixa a faca com a Lisa e vai armar alguma coisa. Por outro lado, o Pete tenta conversar com a Allegra e vai conseguindo manipular ela, até a doidona decidir que quer relaxar. Acontece que ele grita perguntando se o Todd tá bem, e nessa brecha, a Lisa consegue sair do porão e se esconder na cozinha. E assim que eles estranham o silêncio do careca, os invasores vão verificar e descobrem a fuga dos reféns. Nesse momento, os 3 iniciam as buscas pelo casal, e o Todd vai verificar a estrada, enquanto o Pete escolhe vasculhar a floresta. Já a Lisa, sorrateiramente, sai da casa para procurar a chave do barco, mas como não tá no carro, ela volta pra cozinha e procura por lá. O azar é que o Todd também volta quando a lanterna para de funcionar. E pra piorar, o Todd tá a fim de finalizar a Lisa e se vingar pela pancada na cabeça. Só que o Dan tá voltando com uma das decorações da casa em mãos. Durante a volta do diretor, a Lisa tenta implorar por misericórdia, a ponto de dizer que tá grávida de uma menina, fruto da traição dela. E o Dan visivelmente fica cabisbaixo ao ouvir isso. O único que não é afetado por isso é o Todd, já que mesmo assim, ele decide dar um fim na Lisa. Só que o Dan surpreende ele com um golpe. A princípio, esse ataque surpresa não surte efeito no Todd, que espanca o Dan sem dó. E a Lisa até tenta ajudar arrancando parte da orelha do Brutamontes, mas também é humilhada. Apesar disso, a loira contra-ataca arremessando um produto de limpeza nos olhos do Todd. Aí a Lisa consegue estourar um pote de vidro na cabeça dele e arrastar o idiota pelos cacos. Pro azar dela, nem isso surte efeito, e a coitada é derrotada de vez pela brutalidade do Todd, que começa a enforcar ela com o fio do abajur. E o imbecil do Dan ainda escorrega, tentando recuperar a arma. Isso torna ele alvo do Todd, que termina de espancar o Dan de uma vez por todas. E enquanto o Brutamontes esgana o diretor, a Lisa tenta derrubar o invasor com todo o jogo de facas da cozinha. E depois de muita demora, o Todd finalmente solta o Dan e decide partir pra cima da Lisa, até ele finalmente cair por conta de um golpe na nuca. Toda essa confusão
chama a atenção dos outros dois inimigos. Então a Lisa e o Dan procuram pelas chaves do barco e vão se esconder no armário do quarto. Entrando na casa, a Allegra lamenta pelo que rolou com o Todd e o Pete vai atrás dos reféns. Estando a sós com a Lisa, o Dan se vê como culpado da história, porque ele realmente deveria ter lutado pelo relacionamento deles. Mas ver a vida dos dois ruir desesperou o diretor, a ponto dele desistir de resolver as coisas. Em outras palavras, os dois finalmente se reconciliam após todo esse caos, e o Dan entrega as chaves do barco pra Lisa fugir. Ele confessa que sabe que a loira tá grávida, e até ficou animado ao ouvir sobre a gravidez dela, mas o idiota não entendeu que aquilo era uma ceninha, e a Lisa queria apenas enganar o Todd. Ou seja, a Lisa realmente foi uma boa atriz, e o Dan reconhece que foi a melhor atuação que ele já viu. E na hora em que o Pete se aproxima pra pegar os dois no armário, o diretor surpreende o adversário, que acaba tomando um banho de xixi. Isso permite que a Lisa fuja, apenas para a Allegra render ela, ou pelo menos até o Dan surgir dando um jogo de corpo na inimiga. Antes que os dois possam fugir, quem se levanta agora é o Pete, que salta da janela do quarto para atingir o Dan. Só que a atriz simplesmente acerta um rastelo bem na costela dele, e nem isso é capaz de derrubar o Pete. E aí até o Todd aparece vivo, e pronto para lidar com a Lisa. Agora que os dois estão realmente bem ferrados, o Pete vai dando uma lição no Dan, e faz uma comparação bem tenebrosa, porque aos olhos dele, finalizar pessoas em série e relacionamentos podem ficar bem chatos se não der um jeito de manter as coisas frescas e inovadoras. E a tortura começa com o Pete usando o cabo do rastelo que ele quebrou para furar a mão do Dan. E para sair da mesmice, o maníaco decidiu que vai inovar colocando a cabeça do diretor no meio do cortador de grama. Para piorar, o Dan até perde 2 dedos por tentar evitar esse fim cruel, mas tá tudo bem, porque do nada surge um carro atropelando o Pete. Ok galera, tinha um monte de coisa espalhada em volta do casal enquanto eles estavam amarrados naquele porão. Tinha taco de sinuca, mangueira, várias ferramentas de oficina para todo lado. Era praticamente um depósito de arma improvisada, e até mesmo a arma que o Dan fez, ele simplesmente largou depois de usar. E aquilo que ele fez se chama slingshot. É qualquer peso preso numa ponta flexível. A meia acaba virando um cabo, e a bola vira a cabeça do martelo. Você não precisa de muita força, o balanço que multiplica o tranco, e junta tudo num ponto só. Isso funciona tão bem que em vários lugares é uma arma proibida, na mesma lista do soco inglês. A versão clássica é uma meia cheia de moeda, mas na prisão eles também colocam um sabonete. E aqui acontece algo que quase ninguém acredita. A Lisa joga um produto de limpeza no Todd, quebra um pote de vidro na cabeça dele e ainda transforma o Brutamontes numa peneira ambulante. Só que o cara segue de pé, batendo nos dois. Isso não quer dizer que o Todd é sobre-humano. O corpo humano aguenta muito dano antes de apagar. Tem um especialista em combate com faca, o Michael Janet, que fala isso direto. Golpear alguém com uma faca no tronco, mesmo um monte de vezes, não faz a pessoa pegar fogo e parar na hora. Com a adrenalina ela continua vindo. As únicas coisas que desligam alguém rápido são acertar o sistema nervoso central, cérebro ou medula, ou furar um vaso grande o bastante para perder sangue rapidamente. E mesmo assim demora. Tem um caso real de um agressor que levou perto de 50 facadas e não parou, com um legista confirmando depois que vários golpes eram mortais. E para parar um cara grande assim, eu não ficaria mirando nas costas esperando ele tombar. O certo é ir no que tira uma função, tipo o tendão atrás do joelho para ele não andar mais, o braço ou a mão para ele não segurar nada. Sem uma função, ele deixa de ser uma ameaça mesmo acordado. E a única coisa que funciona é quando o Todd é apagado com uma pancada na nuca, onde fica a base do crânio e a medula. Além disso, tem um erro que é irmão desse. Quem tá no chão não tá fora de combate, galera. Zumbilândia já deixou essa regra bem clara. Atire 2 vezes. Ou você prende o cara ali mesmo, tipo amarrar a mão com o fio do abajur, trancar num cômodo, ou no mínimo, não dar as costas achando que acabou. Eu sou do time da kill garantida. Depois é só explicar pra polícia que o cara não parou de vir pra cima. Antes ele do que eu, né? E galera, quando o Dan tava escondido com a Lisa, ele confessa que não lutou pela relação, e foi jogando a toalha caladinho. E essa fala explica o casamento melhor que o plano maluco dos dois, porque ele não acabou numa briga gigante. Acabou com eles desistindo quietos. Tem um pesquisador chamado Gottman, que passou décadas estudando o casal em laboratório, e ele acerta quem vai se separar com mais de 90% de precisão, olhando 4 comportamentos. O que o Dan descreve é justo um deles: se fechar, parar de brigar sem ter resolvido nada. E não foi o Brian que chegou atropelando o Pete, e sim o Michael. E aí descobrimos que às 6 horas, o Carl notou algo de errado na cabana, e telefonou avisando o Michael sobre a janela quebrada e a posição de um dos vasos de planta. Saber disso enfureceu o Michael, a ponto dele decidir ir até lá cobrar o Dan, e o enfermeiro tenta impedir o coroa de sair, mas o coitado acaba sendo nocauteado. Como se isso ainda não bastasse, o Michael ainda pegou as chaves do carro do rapaz e roubou a nave, apesar de não ter se dado muito bem com a tecnologia e a música que estava tocando. Durante a viagem, o Michael precisou parar para abastecer o carro e ainda fugiu sem pagar, mas o mais engraçado é que ele até tomou um gosto pela música que tocava. Nisso voltamos pro presente, onde o Michael atropela o Pete e se aproveita para pegar uma das armas deixadas no chão, e o próximo a receber o que merece é o Todd, que dessa vez realmente foi pro inferno. E aí nós vemos que esse velho não tinha trauma nenhum da guerra, e sim nostalgia. Um azar é que a Allegra se aproveita dessa distração para acertar o Michael com uma facada pelas costas, mas em isso é capaz de dar um jeito no coroa, porque ele ainda dispara no pé da sacana. E quando o Pete se aproxima para tripudiar em cima da situação do Michael, o criminoso leva uma mordida bem no nariz, e essa é a brecha pro Dan e a Lisa
Lisa conseguirem fugir com o carro. Infelizmente, o Pete simplesmente arremessa o coitado do Michael no meio do cortador de grama, além de conseguir usar a arma para disparar contra o automóvel e fazer os pombinhos baterem de cara na árvore. Aos poucos, eles vão recobrando a consciência, e a Lisa nota que perdeu um tufo de cabelo. E no começo, o Dan até tenta amenizar a situação, mas ele cansou de mentir, e confessa que metade da cabeça da loira foi atingida de raspão. Fora que a ideia dele é voltar pra cabana e resolver algumas coisas. Então a Lisa deve continuar com o plano de ir pro barco, mas antes que ele continue com a falação, a atriz até gosta dessa mudança dele, mas diz que eles precisam agir. Enquanto isso, a Allegra tá com o pé todo ferrado, só que mesmo assim, a trouxa continua esperançosa de que ela e o Pete conseguirão resolver essa situação. Dessa maneira, ela finalmente descobre que o Pete não tá nem aí pra ela, porque o criminoso dá um fim no relacionamento deles e começa a ir atrás dos outros dois. Nessa hora, a Lisa vai chegando no barco e a Allegra chora as pitangas, além de tentar reconstruir o que sobrou do pé dela. Mas o pé é o menor dos problemas dela, porque o Dan surge para acertar as contas com a doidona. No começo, a Allegra até tenta se explicar e aliviar a culpa dela, já que ela diz que foi manipulada pelo Pete. Porém, como a sacana vê que não vai dar certo, ela mostra as garras e garante que se o Dan fizer algo com ela, que é um oficial federal, as autoridades vão cair em cima dele. Só que ela se esquece que o Dan precisa do suéter dele de volta e explode os miolos dela para conseguir de volta. Durante esse acerto de contas, a Lisa passa um perrengue para tentar usar o barco, e ao finalmente conseguir, o Pete aparece para pegar uma carona. Por sorte, o Dan escuta o grito de socorro dela e corre para tentar ajudar, tanto que ele consegue se segurar na corda da embarcação por pouco. E conforme o Dan faz o possível para tentar chegar no barco, o Pete expõe o plano dele, que é basicamente fazer a Lisa se arrumar e ir sacar a grana no banco, e daí sim dar um final na atriz. E aí a Lisa vai disfarçando, até que o Dan finalmente sobe no barco para atacar o Pete, iniciando um 2 contra 1. E por incrível que pareça, o criminoso consegue dar uma surra nos dois. Quem mais chega perto de dar um jeito nele é a Lisa, mas ela erra o disparo do sinalizador e é derrubada. A situação fica tão feia que o Dan tenta se levantar para agir, mas simplesmente começa a vomitar. Mesmo assim, ele acerta um soco, antes de ser espancado pela 30ª vez. E antes que o Pete possa dar um fim nele, a Lisa coloca a mala de pedras no pescoço do cara, permitindo que o Dan também ajude a empurrar o inimigo pra água. Fora que a Lisa acerta a âncora bem na perna do imbecil, que finalmente é derrotado. Um azar é que a corda também tá presa no pé do Dan, que é arrastado pela água. Em um primeiro momento, o peso vai fazendo o Dan afundar, e fica praticamente impossível de ajudar ele. Mas mesmo com o diretor desistindo da própria vida, a atriz puxa o parceiro dela de volta. Mais tarde, os dois se sentam para conversar, e a Lisa conseguiu achar os dedos do Dan. Aí eles se desculpam por terem tentado finalizar um ao outro. E bom, mesmo tendo sobrevivido a tudo isso, o casal ainda vai precisar achar uma forma de resolver todos os outros problemas. Só que isso é o de menos, porque a Lisa já sabe o que fazer. Com a chegada das autoridades, a loira vai atuando, e eles criam uma versão da história que omite o fato de terem tentado finalizar um ao outro, como se os dois fossem apenas um casal de férias durante os acontecimentos. E esse caso teve uma repercussão sem tamanhos, e eles viraram celebridades, a ponto de darem entrevistas. E durante um dos programas, os dois concluem que aquilo que permitiu que ambos sobrevivessem foi o amor. E a principal notícia é que o caso da cabana será retratado em um filme de plataforma de streaming. Aí vemos uma das cenas ambientadas no momento do jogo do círculo, e o ator que dá vida ao Dan nas telinhas é o Kumail, que ao lado da Lisa espanca os invasores. Ao fim da cena, o Dan elogia a atuação do Kumail, e um dos membros da produção sugere uma outra tomada, mas o diretor nega. No fim, os dois pombinhos se beijam, e vemos que dialogar não faz mal pra ninguém. Ok galera, o Carl passou de carro por ali, e fez o que esses idiotas não fizeram um filme inteiro. Ele bateu o olho na casa, viu o vaso fora do lugar, uma janela quebrada, e achou estranho bastante pra ligar pro Michael. Essa é praticamente a única vantagem de ter um vizinho fofoqueiro. O cara conhece a sua rotina, a sua casa, e quando alguma coisa muda, ele percebe antes de você. O Dan até conhecia a cabana, e deixou passar o suéter sumindo, a sujeira no chão, e gente no sótão. O Carl só tava indo comprar uma coisa, e leu o perigo melhor que todo mundo. E depois do acidente, o casal ainda tinha saída simples na mão. Os três eram fugitivos, a polícia já tava caçando essa galera, e o Dan e a Lisa conheciam aquela região melhor do que eles. Então era só correr pra qualquer vizinho, bater numa porta e pegar o telefone. Já a Allegra, ela tenta virar santa tarde demais. A jogada dela até parece inteligente por meio segundo, porque ela tenta pagar de humana e depois tenta usar o cargo como escudo. Mas uma técnica de sobrevivência dessas só funciona quando ainda existe alguma dúvida sobre quem você é. Com a Allegra não tinha dúvida nenhuma, né? Já sobre a Lisa achando que o sinalizador é uma pistola, não é azar quando ela erra o disparo, galera. Esse negócio não foi feito para acertar um cara no peito num barco balançando. Um sinalizador geralmente é um tiro único, com um cano liso e sem enraiamento para estabilizar o projétil. Ele sai todo torto mesmo, e a energia é ridícula perto de uma arma de verdade. Tem modelo na casa dos 90 metros por segundo, enquanto uma 9mm passa fácil dos 300. Então a decisão certa era gastar esse tiro pro alto. Um sinal desses num lago aberto chama a atenção de qualquer curioso, e também das autoridades. Tentar usar para combate corpo a corpo é pura cagada. E tem risco mais besta ainda. O sinalizador queima. Dentro de um barco pequeno, com combustível e outros itens inflamáveis, você pode errar o
inimigo e botar fogo em tudo. E aí vem o ponto que praticamente fez eles estarem nessa situação toda. O Dan começa a afundar e desiste. Ele literalmente para de lutar, como fez o casamento inteiro. Só que dessa vez, a Lisa não deixa. O filme todo, eles foram duas pessoas tentando sobreviver uma à outra. Cada briga entregava um ponto fraco. Cada segredo empurrava os dois para uma decisão pior ainda. No barco, pela primeira vez, os dois agem juntos, como um casal deve agir, né? E galera, falando das notas, vamos começar pela Allegra. Ela foi burra em dose dupla, e por isso ela recebe uma nota 2. Primeiro, ela soltou 2 presidiários da cadeia onde ela mesma trabalhava, e ainda por cima, fez isso por causa de um cara, que nunca deu a mínima pra ela. Passando pro Pete, nota 3 pra ele. O cara teve a única sacada de verdade do trio, que foi fazer questão de não saber o nome do casal, e deixar o Todd apelidar os dois de Ronnie e Hermione. Só que do lado das cagadas, ele se afundou. O cara decidiu ficar 3 dias parado naquela casa com a polícia atrás dele, e depois ainda ficou parado pra fazer um discursinho em vez de finalizar os alvos. Já o Todd também tira uma nota 3. Esse era só o músculo do trio. O cara só serviu pra aguentar porrada. De resto, nem tem muito o que falar, né? O cara até foi esperto com a tampa da privada. Ele só não contava com a bolada na cabeça. Lá ele. Agora o Dan, ele foi o burrão da história. Ele vai ganhar um 4 só porque saiu vivo. Mas o cara montou um plano de finalizar a esposa e ainda pesquisou o método antes, deixando a confissão gravada de bandeja pra polícia. Ainda por cima, o cara tentou pagar um cúmplice armado com uma mixaria e conseguiu fazer o cara se virar contra ele. E ainda por cima ele se soltou e fugiu largando a Lisa amarrada pra trás. A única ideia boa que ele teve do começo ao fim foi a da bola da sinuca dentro da meia. Já a Lisa, ela foi a cabeça mais afiada dos dois, mas vamos combinar que não era muito difícil também, né? Mas a mulher leu o Dan como um livro, sacou o que o cara ia fazer com ela e chegou armada antes de virar uma vítima. E a sacada mais esperta dela veio quando ela inventou os 50 mil parados num banco, porque obrigava ela a ir na agência pra sacar. Mas não dá pra esquecer que ela queimou o único sinalizador tentando acertar o Pete a 2 metros, quando na verdade aquele tiro era a melhor chance que eles tinham de pedir socorro. E por último, o Michael, o pai do Dan. Ele recebe uma nota 8. O cara era um fuzileiro aposentado. Juntou o aviso do vizinho com o que ele conhecia da própria cabana e apareceu na hora certa para atropelar o Pete e salvar o casal. Pena que ele se empolgou demais e acabou indo de base, né? Agora o mais burro do filme, com certeza é o Dan. De todo mundo que tramou alguma coisa nessa história, ele foi o que mais se enterrou sozinho, com um plano que gera prova contra ele mesmo. E esse cara só ficou vivo por pura sorte. Se o pai dele não aparece ali, nem ele nem a Lisa iriam sobreviver. Esse cara é a prova de que inteligência não passa de pai para filho. Já o mais esperto foi o próprio Michael. Ele foi o único que enxergou o perigo e agiu. Sem o cara, o casal com certeza ia bater as botas. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com um preço legal. E tem de tudo um pouco. Eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis. É só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar Viagem Sem Retorno. Você acha que conseguiria sair vivo dessa? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e tome cuidado quando você for para uma cabana isolada. Confira todos os cantos, porque nunca se sabe, né?